Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, gente, vou ser bem objetiva, porque o tempo corre, né? É o seguinte, eu fui casada no meu primeiro casamento há 11 anos. E durante esses 11 anos eu não me cuidava, eu não me prevenia e eu não conseguia engravidar, né? E pensava que eu tinha algum problema, ou que meu ex-marido tivesse algum problema, mas eu não cheguei a fazer exame, nada na época. Aí nós nos separamos, eu passei por todo aquele processo de aprendizado e perdoar ele. E depois de 2 anos que eu tinha feito meu divórcio, eu conheci o meu atual marido na comunidade da Setionoye. Ele morando em São Paulo e em Curitiba. Então eu sempre digo que quando a gente tem uma missão, e quando Deus quer unir duas pessoas, não importa se você está aqui e o outro está na China, você vai encontrar, né? A metade da alma. E a partir do momento que eu me conscientizei que eu devia perdoar meu ex-marido, eu comecei a mentalizar um futuro marido. Aí eu vim morar em São Paulo, nós nos casamos, e eu comecei a fazer terapia com o professor Oswaldo, eu e meu esposo. E eu falei, professor, eu quero ter um filho, porque eu fui casada há 11 anos e não consegui engravidar. Aí os médicos falaram que devido à minha idade, eu estava com 17 anos, toda aquela coisa que a família fala, você não vai conseguir, a medicina, né? E aí o professor falou, faça a carta para o papai e para a mamãe, e faça a carta para os antepassados pedindo um descendente. Se for da vontade de Deus, você vai engravidar. Só que quando eu conversei com Deus, que eu decidi engravidar, eu falei assim, Deus, que seja feita a sua vontade. No mês de setembro, eu estava no meu período fértil, e eu falei para o meu esposo, falei, amor, eu estou grávida, sem saber nada. Como que você sabe? Eu falei, ué, eu sinto. Aí, no mês seguinte, né, era o maior sonho da minha mãe ter um neto, um herdeiro. Eu cheguei, fui pra praia comemorar o meu aniversário, e meu presente de aniversário, apesar de todas as pessoas falarem que não, a medicina, que meu presente de aniversário foi saber que eu estava grávida, né? Esse anjo que está aqui no meu colo, e que meu marido tinha problema, eu falei, ó, só se o problema dele foi fazer filho, porque foi na primeira. Não bateu nem na trave, né? Foi direto, né? O goleiro nem viu passar a bola. Então, gente, o mais importante foi, graças à terapia do professor Oswaldo, o professor sempre fala que a gente tem que se esforçar. Eu e ele, nós viemos, durante mais de 5 meses a gente levantava 4 horas da manhã, chegávamos aqui 5 horas, conversávamos com o professor, faça a carta, faça isso, faça aquilo. Então tudo aquilo que ele orientou a gente fez. E quando eu me desapeguei do eu tenho que engravidar, eu engravidei, porque acho que quando Deus quer que uma vida nasça para cumprir uma missão, não é o teu desejo, porque às vezes o meu desejo poderia ser mãe, mas não era a minha missão. Só que quando a gente se desapega, aí Deus realmente se revela e fala, agora eu vou agir porque você confiou em mim. Então eu agradeço muito ao mestre, agradeço ao professor Oswaldo, a cada um de vocês que estão aqui, e agora, como ele já está nessa fase andando, é bom porque ele já vai poder crescer com isso, aprendendo a reverenciar a Deus, o mestre, né, os antepassados, papai e mamãe. Com certeza daqui a alguns tempinhos ele vai estar também como as outras crianças, orando, e um futuro grande missionário. Vai ganhar o irmão também ou não vai ganhar? Não, é só esse. Muito obrigada. Na sequência, para a palestra, convidamos o colaborador Gustavo Novizeto. Muito obrigado. Eu também. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Bom, o assunto é culto aos antepassados. Página 32. O objetivo da aula de hoje, né, que é culto aos antepassados, na verdade o objetivo não é explicar muito o culto aos antepassados em si. É fazer com que todo mundo faça, ajudar todo mundo a fazer o culto aos antepassados. Então, o objetivo é ver onde é que está trancando a coisa, né? Quem está fazendo, quem já começou a fazer, pode até falar aqui alguma...
a sua experiência, o que tem percebido, né? Mas eu acho que o importante nesse momento é nós não temos mais tempo para ficar discutindo assim. Blá blá blá, né? Blá blá blá, né? Verdade. Então, agora é a hora de começar a praticar, né? É, porque eu digo, eu tô morrendo a cada dia, eu tenho 70 anos pra viver só. Eu tenho que aproveitar cada minuto. 70 anos passam depressa, né? Então, eu vou viver até os 110. Então, tem que aproveitar, porque senão eu preciso cada dia mais velho. Então, né? Tem que... 70 anos bom, tá louco, né? Então continua ajudando a gente aí. Como é que tá o culto aos antepassados? Tá fazendo? É um problema, né? Aí é que nós temos que trabalhar. Vamos ver onde é que tá trancando. Eu também, eu comecei a praticar culto aos antepassados, eu acho que, sabe, caiu a ficha foi no final do ano passado, aqui com o professor. Caiu a ficha. E eu volto a dizer, eu acho que o problema, pelo menos no meu caso, posso dizer, o problema, assim, tem duas coisas fortes que pega no culto aos antepassados. Uma é medo em relação às questões espirituais. Isso tem muito a ver com o medo da morte também. E outra questão é preconceito, que também está se trabalhando, né? É preconceito, um bloqueio, uma resistência interna muito sutil à cultura japonesa. Porque isso aqui, o culto aos antepassados, ele vem da cultura ocidental? Não vem. Então no fundo tem uma questão aí de tipo, não quero fazer. Não, isso aí, eu não preciso disso daí. Verdade. Eu não preciso disso daí. Né? Mas preguiça também entra no terceiro ponto também, né? Mas O terceiro aspecto. tu não acha que a preguiça, ela... Como é que diz? Não querer... O não querer já é querer, né? Eu não quero já é não ter vontade já é uma vontade, né? De não ter. Já é a vontade de não ter. Mas por que não tem a vontade? Já é uma vontade. É verdade. Então por quê? Isso é que está trancando. A questão não é. Porque depois que resolve isso aí dentro da pessoa, a pessoa vai atrás das informações. Ela vai ver o que. Como é que é o procedimento? Como é que os japoneses, então, como é que na Seichonoe ensina a fazer culto aos antepassados? Então, a questão, se der uma vez por semana, já tá valendo? Já? Uma vez por semana, o cara toda quinta, terça, já é uma vontade de começar, Uma vez né? por semana, viu, Gustavo? Todo dia ele. Semana é desse jeito, viu? Começou o dia. Começar uma vez por semana não dá tempo. Eu ia perder essa forma esbelta, né? Mas... Gustavo, aí quando ele pediu uma coisa para os antepassados, na minha agenda só pode ser terça-feira. Não posso me atender hoje, só na terça, viu? Beleza. Boa, Bruno. Eu acho que é melhor a gente mudar o foco. Em vez da gente ficar preocupado no número, vamos tentar resolver o que está bloqueando. Porque quando resolver isso aí vai fazer natural, entendeu? A preocupação de eu tenho que fazer uma vez eu tenho que fazer todo dia. Sabe? Parece que aí... Nem começa, não tem que fazer. Isso ainda é o bloqueio, né? Ainda é a resistência. Mas é isso aí que eu queria conversar hoje. Mas a gente tem que trabalhar nessa resistência. E por que ainda a gente está... Mas tem que ser todo dia? Vamos. O que está por trás desse pensamento? Isso que eu estou colocando. A minha experiência, no meu caso, eu percebi assim, uma resistência muito grande à cultura japonesa. Olha, desde os 4 anos, a minha mãe conheceu a Seichonoe e ela já fazia a cerimônia aos antepassados. Então, quando eu percebi isso, eu fiquei espantado.
fez contato. Puxa, eu nunca imaginei que eu tinha preconceito com a cultura japonesa. Então, esse é outra coisa que está meio junto com isso daí, que o motivo é o mesmo, ali, vamos dizer, é uma questão do ego, né? É o medo com trabalhar com questões espirituais. No fundo são ideias, barreiras materialistas dentro da gente, né? Porque a cultura oriental é conhecida justamente por grande espiritualidade. Então a resistência interna ao que é oriental normalmente está ligado a ideias materialistas que a gente guarda e foi recebendo isso daí da educação. Professor, eu acho que tem muito medo de espírito, por isso que muitas pessoas não gostam. Muito medo de espírito. Isso é outra coisa que eu estava colocando, né? Medo também. Medo de mexer com o lado espiritual. Medo de mexer com o lado espiritual. Mas então vamos entrar nisso daí. Medo. Medo do quê? O que é medo? Muitas pessoas, eu tenho em casa cultura há muitos anos, eu acho que não tem nada melhor para ganhar dinheiro. Eu não conheço nem loteria, nem nada do que cultura antepassado. Faço experiência própria. Todo mundo que eu ensinei começou a ganhar muito em casa e ficar rico. Mas eu não faço por isso. Ó, nem comecei a fazer isso. Mas eu percebo que muitas pessoas estão falando que vão mexer com o espírito, e se ficar aqui dentro de casa, eu não sei que energia é essa, não sei se é bom, se é ruim. Exatamente, não fala. É essa frase. O meu medo já era de aparecer um espírito na minha frente, de ter alguma manifestação, sei lá, tipo, uma porta bater, uma luz acender. Umas correntes, né? Corrente. Eu tinha esse medo, né? Tipo poltergeist, né? Porque eu coloco assim, por exemplo, se eu sou da família Silva, eu coloco antepassados da família Silva. Será que 100 anos atrás, 200 anos atrás, essa família era Silva mesmo? Que família que será? E 500 anos atrás, 1000 anos atrás, eu tenho antepassados de gerações e de gerações, muitas e muitas e muitas. Matusalém até, né, professor? E no final, gente, olha o que é lindo. No final, eu chego em Deus. Então Deus é meu maior antepassado. E quem é filho de Deus é Deus também. Então por que ter medo? O professor colocou aqui na explicação que essa tabuleta, esse registro, essa tabuleta que ele fez agora, que seria o nosso altar ambulante. Ou seja, para onde você for, você pega a sua tabletinha e faz o seu culto naquele horário. A hora que você chamar, eles vão estar. Por isso que fez, porque quando ele colocou como ela está aí, que sendo, dai, shinzo, kenzo, dai, nomitama, você está chamando todos os antepassados, de geração em geração, de parente, de linhagem carne, de parente. Vou explicar. Eu acho que tem Céu sai cortando. Vamos por outro caminho. Porque esse daí eu acho que ainda não saímos do nó. A gente tem que perceber duas atividades mentais dentro da gente. Só que isso aí a gente tem que perceber agora, né? Isso é agora. A gente perceber duas atividades mentais. Uma na Seichonoye, né, o mestre escrevia como mente. Todo mundo está acostumado com essa atividade mental e em reconhecer ela. Né? Aliás, eu acho que o grande problema é justamente não perceber a outra atividade mental dentro da gente. Essa atividade aqui são
pensamentos. Então, essa mente é a mente que pensa assim: ah, puxa, mas aí eu vou fazer, será que vai aparecer algum espírito? Será que, mas como é que faz? Mas, né? Então tudo é atividade mental, são pensamentos, né? Fica ali pensando. É essa mente que a gente usa para falar com as pessoas, são pensamentos. Só que existe outra atividade mental dentro da gente, né? Mais sutil, muito mais sutil, mas a gente pode dizer que também é pensamento, né? Mente. Aí, agora tem uma questão. Quem mente? Quem mente, né? Quem mente? Estamos percebendo agora essa mente, essa aqui. Essa é a pergunta, né? Agora. Nós agora estamos percebendo esta mente aqui? Sim. Essa mente está trabalhando, né? Mas essa mente, né? Tem essa mente também. Está meio confusa, mas existe. Fica aqui. Essa mente aqui é ser. Ser. Só que esse ser não é ser de ser, de aparecer. Esse ser não é substantivo. Essa mente não é substantivo. Essa mente é ser, mas não de substantivo, de verbo. É verbo. Por isso que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Que verbo é esse? Verbo ser. Ser. Dentro de todas as pessoas existe ser. Isso é de sou, isso é a essência, isso é o homem. Isso é o homem. Não isso aqui. Bom, onde é que entra o culto aos antepassados? Ao cultuar os antepassados, várias vezes o professor explicando, né, sobre o pai, e aqui segue, né? Eu tinha percebido isso aqui, o professor, eu vi várias vezes ele fazer isso aqui, e eu não entendi na palestra isso. Eu fui entender um dia depois fazendo a prática de culto aos antepassados, eu entendi. Mas não é entender com essa mente, é entender, é perceber que é a mesma vida, que os antepassados, eu percebi ali, fazendo a prática, que essa prática fazia a gente sentir que era a mesma vida. A nossa vida é a mesma vida dos antepassados, é o mesmo ser, é a mesma vida dos antepassados. Aí a gente eu via que aí já tinha mudado tudo, já o conceito de si, a gente já está trabalhando com outra mente já que está trabalhando. Então essa prática é uma prática muito valiosa, né? E que a gente anula essa mente aqui, começa a anular, ela começa a ficar mais, vamos dizer, mais calma, né? E aí começa a viver isso aqui, viver essa mente aqui. Bom, hoje eu vejo assim, então, culto aos antepassados, cultuar a vida dos antepassados. E isso é o que está escrito na tabuleta. Vocês olhem a diferença na página 34
Isso foi uma das coisas que o professor, ele percebeu que estava mal, estava errado, que simplesmente falava assim, alma do antepassado da família tal. E olha como é que o mestre ensinou a fazer. A tabuleta que se coloca o nome da família, essa daqui, ó, que senzo haidai shinzoku renzoku isai no mitara. Família. Então, aqui está a tradução, né? Que família, senzo, antepassados, dai, gerações e gerações, shinzoku, parentes consanguíneos, rinzoku, linhagem kármica. Então, isso que a professora está falando, né? Linhagem kármica, parentes consanguíneos, todos os espíritos, de gerações e gerações. Não só da família agora, né? Da família tal. Você está falando da vida de todos eles, chamando a vida de todos. Inicialmente parece um contato com o espírito, mas é com a vida deles. É uma identificação com a vida dos antepassados. A gente vai percebendo que é uma vida só. Vocês acham que traduzir e colocar alma dos antepassados da família tal tem essa profundidade? Não ficou muita coisa pelo caminho? Não está mal contada essa história para os brasileiros? Até tem um detalhe que assim, ó, salvo engano, se eu estiver errado, me corrija, mas até 1000 anos, no ano 1000 atrás, não tinha sobrenome. Era João, filho de não sei quem. Filho do Ferreira. Filho de não sei quem. Filho do... exatamente, eu sou... Aqui, né? Aqui. No Brasil? Não, eu tô falando na época, eu tô falando da Europa. Na Europa, tipo, ó, por exemplo, o sobrenome Schumacher é Ferreiro. Sobrenome... Mas no Japão, por exemplo, isso já era mais... já era mais evoluído, tem mais de mas antigamente, acho que não sei, em datas, né? Mas bom, eu não sei. Na Europa era assim. Era o filho do... Não, mas no Japão não, porque o Japão tem mais de 8 mil anos. Já era. Eles são bem mais evoluídos. Mas em 7.999, como é que é? Aí não tá. Não é? Mas pode ser que não tenha uma ligação contínua. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre como proceder a cerimônia. Tem várias formas de cultuar os antepassados, né? Primeira coisa, assim, acho que a primeira coisa é a gente providenciar a tabuleta. Primeira coisa. O professor, ele, por exemplo, essa tabuleta aqui, ele desenhou a lápis, os ideogramas, e a pessoa fez a caneta. E o mestre dizia que isso é importante para ter a vibração ali da pessoa, né? Então, fazer uma tabuleta da família, né? Gomes Oliveira. Eu acho que é o primeiro passo, né? No caso, quem já perdeu um parente, né, pai, mãe, parente próximo, quiser fazer uma tabuleta individual, então tem aqui também um modelo, tabuleta para homem, para mulher e para anjinho abortado. Tem a tradução ali também. Vou deixar para... essa cada uma é individual, né? Isso. Individual. Hime e foto no Mitama. Repete se você deu? Eu acho que tem algum errado. O segundo. Não, Rico. Tá aí não. Qual é a parte ou não? Tá. 34. 34. Rime é filho. Rime é filha. E Rico é filho. Filho de Deus. Então na segunda é como? Filho de Deus, vida de Espírito, ou seja, vida do Espírito, Filho de Deus tal. Não peguei. É importante também oferenda, né? Na semana passada tinha na apostila o significado da oferenda, né? De oferecer.
Isso é bem antigo, né? Que é gratidão, né? Tem que fazer a vinculação, tem que fazer a vinculação. Mas então, para desmistificar um pouco a questão da vinculação, eu vou explicar como é a prática do dia a dia, né? Aí depois a gente só fala da vinculação. A prática, a gente faz reverências, né? Normal, faz o canto evocativo de Deus. E aí, a evocação. A evocação, no caso, a tabuleta, né? Por exemplo, antepassado, né? Família. Família tal. Senzo dai dai shinzoku renzoku isai no mita. 3 vezes. 3 vezes? 3 vezes. A evocação. 3. Depois, a condução. A condução é que o professor falava que a gente fazia e todo mundo ficava com medo. Que ela é... Esse som facilita o espírito a vir até ali, a cerimônia ataboleta. Facilita, por isso a condução. E depois faz o canto numeral. Foi colocado aqui a significado, né? Totami yoitsu yunaya kokonotari momochi yororu. 3 vezes. Onde está aí que você está dando? 33. Ah, então tá meio isso. Ah, esse é o canto numeral. Esse é o canto numeral. Isso foi suprimido, né? Essa parte. A evocação já era diferente. A condução foi suprimida da prática da Seitianoye de Abaquara. O canto numeral foi suprimido da prática. Necessitados, né? Eles ainda não têm conhecimento, assim, muita claridade, por exemplo, eles já têm dificuldade. Precisa de um GPS, né? A vibração é diferente. O incenso também. O incenso se deixa para acender ele depois de evocar, chamar, né, ler Deus, e aí acende o incenso. Porque o incenso também tem o objetivo de purificar, né? O incenso é para purificar o cheiro da carne, né? E atrair altos espíritos também. Leitura da Sutra. Canto da grande harmonia. Reverências. Que canto que era aquele que tinha uma mulher que cantava, que eu chorava naquele canto? É o canto da vida aí. Depois da vida, aquele canto é de arrepiar aquele canto lá. Isso é a cerimônia para culto coletivo, em associações, é um pouco diferente. A vinculação bom, se for ler o livro de práticas da Seitianoye, aqueles mais antigos, ali também diz como fazer a vinculação, né? Mas uma forma que pode ser feita é faz a cerimônia, né? E depois, né, ali, a posição de gachô, dirigindo-se à alma do antepassado, aponta-se os dedos da tabuleta e, né, dizendo, vincule-se a esta tabuleta memorial. Em seguida, inicia o Kyaga. Isso, professores que os shintoístas, né, fazem isso. Esse desenho aqui está um pouco, né, não aponta bem isso, né? Então, coloca na barra. O dia que eu vinculei, o cara passou aquele, o professor chamou de espanador, não é espanador? Rapaz, parece que deu um arrepio naquele lá, parece que passou uns 500 ancestral por mim, passando. Dá um
uma diferença, sabe, uma coisa louca. Eu nunca tinha sentido na minha vida, e eu não vou em candomblé, coisa assim, deixa eu ver, né? Nada a ver, mas foi um próximo da vibração. Então, vamos voltar a questões iniciais. A prática é assim, o bom era ver, né? Acho que todo mundo, de repente todo mundo já viu a prática nesse formato, com campo mineral, então todo mundo já sabe como é que é, né? Se ainda não está fazendo, vamos achar onde é que está essa resistência, né? Porque a gente não tem mais, eu acho que não tem mais tempo, a gente agora tem que viver a espiritualidade, né? Isso aí com certeza são ideias, são vibrações materialistas que ainda está, né? Tipo, não quero, esse assunto de espiritualidade, não, isso aí não, agora não. Agora não. Né? Então vamos procurar, vamos refletir, né? O que está trancando isso daí? É isso ou é porque está falando, ou é porque é do Japão? Né? Com certeza, não, acho que não é o caso das pessoas aqui. Mas com certeza, se falar essas coisas para as pessoas, para muitas pessoas, vão dizer, não, esse papo aí, coisa do Japão e tal. Não. É outra barreira também. Então, bom, vamos praticar culto aos antepassados? Vamos! Sim! Eu acho que alguém, não sei se alguém... Não, Acorda aí! Sim! Tá bom, obrigado, muito obrigado.